Vem falando aí que quer superar o Flamengo de 2019, caralho. Não, agora já era. Então, essa daí eu quero ver, né? Não dá, Não tem dá pra como, chegar não. lá. Pontuação mas não dá assim, mais. mas e o... Mas será que ele continua? Ele deve continuar pro ano que vem. Ah, pô. tá. Aí vamos ver, né? Deve continuar, provavelmente. Hã? Não, ele tinha falado que queria superar. Eu vi uma entrevista dele. Ele podia bater o número de Ah, ele tava falando É. desse ano. É. Ah, tá. Então. Mas não dá, não. Não, Então e chora mesmo mais. essa coisa de superar é muito difícil, porque, poxa, o Flamengo foi campeão no mesmo final de semana, né? Brasileiro e Libertadores, da maneira como foi, a virada como foi contra o River, a própria semifinal, né, Mari, contra o Grêmio, foi muito especial o que aconteceu com o Flamengo. Não, e a pontuação é monstruosa. A gente mostrou outro dia no programa, era tipo assim, o Flamengo teve 90% de aproveitamento e as outras médias de campeões era 79, 80. O Flamengo com 90%, não tem como. Não. É, claro que ele pode construir a história dele agora, né? Como o Palmeiras construiu aí, ganhar 2 Libertadores no mesmo ano. Impressionante. 2 em sequência. Quase 20 anos que isso não acontecia. Então, acho que assim, não tem que mirar no Flamengo, mira na história do Galo, pô. É. Ele já tem tanta coisa aí, já vai buscar outra Libertadores, né? Com o Sim. próprio Atlético. Então, acho que é Sim. pra esse lado que ele tem que ir. E tem time pra isso, né? Bom, boa sorte, né? Ué, Eu você quero vai- mais que vocês se fodam, com É, todo pois é. respeito. Se Jesus voltar ainda, ou qualquer piloto médio aí nesse time do Flamengo é suficiente, cara. Pois porque- é, pois é. Então, mas Falar, a hein? gente imaginava que qualquer piloto médio era E suficiente. não Não foi, né? foi. Foi Não. Domi, Então, Ceni. esses caras são médios, cara? Não são. Ah, Se você comparar com os caras, comparar lá com a porra do Jesus, comparar com os caras... Então, é eles que- são médios, são É muito que abaixo. médio não tá mais rolando no Flamengo. É, né? pois é. Porque, se a gente for ver os números do Renato Gaúcho, agora saiu com aproveitamento de 70 e Cara, pouco por 72%. Se você olha nos números, se eu te entrego o currículo, ó, tem esse treinador aqui, ó, com esse Cara, vice do aproveitamento. brasileiro, Você fala vice assim, da vou contratar Libertadores. esse cara. Porque, claro, não é o pecado dele, é no mata-mata. É perder pro Palmeiras, é perder pro Atlético Paranaense, onde o percentual pouco importa. Você pode ser campeão mas nem no só isso, mata-mata porque com o Ceni foi 30%. campeão também, não deu certo. É, Não, então. não é ganhar e não é jogar bem, tem que ser as duas coisas Tem que ser juntas. as duas coisas Porque o Ceni juntas. ganhou, mas não jogou bonito, caiu. O Renato fez o Flamengo jogar um pouco melhor, mas também não ganhou. E aí, tchau. É. Pois é. Vocês também? É difícil pra Eu caralho. só queria um título em 50 anos, vocês reclamando de ganhar 2 títulos com o treinador que ganha, que joga, porra. É difícil. Pronto, agora você tem seu título. Mas Pronto. é- Agora espera mais 50 anos. Daqui a pouco vai chegar a Mariana aqui. Daqui 74 anos. Mas porque o rubro-negro vai esperar sempre um novo Jesus, cara. Vai Pois esperar é. sempre a mesma coisa de Que novo. é um cara que tá fudido lá no Benfica, né? Todo vagabundo pedindo pra ele sair. Assim, foi uma coisa muito especial que aconteceu, né? O Pra Jesus caralho. não vai viver aquilo com nenhum outro time e, é o possível Flamengo que não o vai Flamengo viver não aquilo. viva de novo. Não, mas eu tava até falando no programa lá com o Eugênio falou, talvez o único cara pra acabar com o fantasma do Jesus é o próprio Jesus. Sim. Porque se ele volta e não faz a mesma Por coisa, o bem ou torcedor por vai mal. falar assim, não era o Jesus, Mas é ele que não aquele... volta. Ele não é maluco. Ah, não sei. Não é. Ele é malandro, né? Assim, de saber que ele tá por cima, né? E que ele vai Exatamente. ser a vida inteira desejado. Agora, pro Flamengo, eu concordo com a Mari. Seria bom se por bem ou por mal ele voltasse, pra pelo menos acabar com essa história. E é louco que ele tá sendo muito contestado lá, né? Mas se ele ganhar do Dinamo de Kiev, ele vai se classificar no grupo que tem o Bayern e o Barcelona, tá ligado? Sim. Na Champions League com o Benfica. Então, tá parecendo até Brasil isso aí, né? Corneta os caras. Mas o Barcelona não tá contando Não, também, tudo né? bem, mas mesmo assim, né, cara? O É. Barcelona tá com nada, mas é o Barcelona É. ainda, né? Mas assim, claro que o que aconteceu foi especial, mas ele teve mérito, né? Claro, Não meu Deus. Que seja não seja apenas na montagem da equipe, mas em como mobilizar jogador, em como Eu manter passei o uma grupo, vergonha né, com Mari? ele. Passei uma vergonha com o Jorge Jesus, vocês Como? não têm ideia. Tá comendo já, Mariana? Sem queijo. Pode comer à Mineiro vontade, não tem Mari. como, velho. Tá aí. Tava no Bola de Prata, de 2019. Aí chegou lá e metade do prêmio foram os caras do Flamengo, né? E eu tava em redes sociais da ESPN e tal. E aí o Jorge Jesus chegou, puto. Puto, ele não sabia que era uma festa, que ia ficar o tempo inteiro e tal. Ele queria receber o prêmio e tinha coisa pra fazer, sei lá. Então ele tava com aquela cara. Aí, óbvio que o meu chefe fala assim, vai lá gravar uma chamada com o Jorge Jesus. Eu falei, nem fudendo, você é doido? Não, vai lá, você precisa fazer. Eu falei, eu não. Ele tá, eu, com essa cara de retardado, eu chegar lá no cara pra gravar, ele vai matar. Não, vai lá, vai lá. Aí, beleza. Cheguei, tava o Jorge Jesus parado assim, e uma mulher, antes de eu chegar nele, ela chegou em mim. Ela falou, o que você quer? Eu falei, eu sou da ESPN e tal, precisava gravar um stories com o Jorge Jesus e tal. Que Gravar vergonha. stories. Aí ela, não pode. Aí o Jesus viu que eu tava tentando falar, o que foi? Eu falei, eu sou da ESPN, eu precisava só gravar, assim, levantei o celular pra mostrar que eu só precisava gravar um story. Ele achou que era uma selfie. Então, na hora que eu levanto o celular, ele fica assim,
Puta que o pariu. E eu assim, o que eu faço, né? Ah, vou tirar a selfie, né? Tá, tirei e voltei. Entreguei pro meu chefe. Ele falou, que porra é essa? Eu falei, foi o que eu consegui. Não consegui falar, ele não quis gravar a chamada, mas eu tenho essa selfie. Pode postar. Que vergonha, velho. Então, Jesus assim, ó. E eu sem graça, falei, cara, vou tirar, né? É, né? O que resta. É vídeo, você não falou pra ele, é vídeo? Mas eu tava com medo. É. O cara brabo pra caralho, português É ainda, bravo, né? brigava com o Rafinha, não vai brigar com a Mari? Não é? Você é doido? Com o Gabigol, com a Arrascaeta. É. É, mas essas brigas aí surtiram efeito, né? Agora brigar com a Sim. Mari é só deixar a Mari Não, chateada. eu né? pegar minhas coisas e falar, valeu, gente. Constrangida. Que foi algo que... esse ponto de lidar com o elenco foi algo que no começo deu muito certo com o Renato no Flamengo, mas depois desandou, né? Talvez tenha desandado depois do jogo contra o Atlético Paranaense, quando ele entrega o cargo, né? Vocês lembram? Nada a ver Sim, isso nada daí, a na ver minha isso aí. opinião. Cara, Aí porque é. aí o elenco perde confiança. Pô, Sim. o cara quer ficar ou não quer? O cara acha que consegue ou não consegue? Então perde um pouco e aí depois o que aconteceu contra o Grêmio, né? Ali, cara, o ambiente Cara, foi o que péssimo, me matava no Renato, é verdade, que eu acho que ele tem alguns méritos e pro futebol brasileiro até funciona. Não no Flamengo precisa ganhar tudo, né? Mas é que era assim, cara, desde que ele entrou, ele pega retranca. Todo mundo que joga contra o Flamengo, principalmente os menores, é uma retranca absurda, sempre. Como é que o cara não... O Jesus também pegava, pô. Como é que você não tem alternativa? Não, Claro, todos sabe? os times. O Palmeiras não que joga no contra-ataque, mas o Atlético é tudo retranca. Pois é, mas... Você tem Claro. um time melhor, os caras vão se Exato. fechar. Então, assim, você tem que ter alguma alternativa pra aquilo. E simplesmente o Renato não... Sim. Sabe? E a alternativa é com quem já tá em campo. É um jeito de... Tipo, quem faz bem muito isso, que foi, no jogo do Palmeiras, o único que conseguiu fazer, era o Arrascaeta, porque ele faz sozinho. Ele sabe fazer isso. Mas, né? Claro. Todo mundo tem que fazer as situações, e coisa que simplesmente não acontecia, não tem alternativa, né? De forma de jogo dentro do próprio elenco ali, né? E aí era uma vez atrás da outra, não foi uma, não foram 10 vezes que pegou retranca e, sabe, ficava batendo ali, né? Aí tem uns jogos que a gente, tipo, aquele jogo contra o Cuiabá, que foi empate, O 0x0. 0x0. Michel fez o gol, e o gol foi legal, só que foi anulado, né? Aí aquela a gente fica, não, mas fez o gol, né, cara? Foi anulado, sei o quê, e aí depois não conseguiu mais nada. É pra conseguir, né, cara? É pra conseguir, né? E você não pode depender só dessa qualidade do jogador, né? É. Porque senão é o que você falou, põe qualquer um lá tal, que Não, dá e certo. ainda vai na coletiva e às vezes reclama disso. Mas é E óbvio. justifica. Você tá jogando contra É. um time muito melhor que o seu. Você é o Não, técnico como- do Cuiabá, do Ceará, de qualquer time hoje que vai jogar contra o Flamengo no Maracanã. É óbvio que você vai jogar fechado. Você queria o quê? Que o time chegasse lá e falar, não, vamos jogar de igual pra igual. Não, aqui. foi o Barcelona igual aqui, tentou fazer isso Flamengo, e tomou, não teve a mínima chance, sabe? Eles tiveram até... O Barcelona ainda foi pro jogo, né? Exato, ele foi pro jogo, mas aí Sim. tomou 4x0, sabe? Claro. Não vai conseguir. Claro, Não- o Fortaleza foi pro jogo com o Atlético. É, O pois jogo é. acabou quando, Mari? Acabou rápido? O Atlético Na Copa do matou o jogo Brasil. muito, muito rápido. 4x0 lá. 4x0 Aí aqui, entra na matou. outra história, do Abel que tenta entender qual que é a força do outro adversário. Ó, sim. esse jogo a gente não pode ir, certo? E aí o que a Mari tava falando, o pior disso é quando ele tentar justificar o não sucesso dele. Porque o outro time joga fechado. Como ele falou na final da Libertadores. O Palmeiras marcou um gol e montou uma linha com 5 jogadores. Sim, todo mundo sabia que É ia a acontecer porra de isso. uma final de Libertadores, né? Claro. E a responsabilidade é sua de mudar isso, né? De É porque eles furar. fizeram gol, né? Como se tivesse 0x0 e eles se retrancaram todos, eles fizeram gol, né? Exato, exato. É. Mas o Renato também deu aquela vacilada de falar que com um time de 200 milhões ele... O Renato, ele pagou por tudo que ele falou. Porque tudo que ele não conseguia fazer, já existiam os argumentos dele mesmo. Então, ele pagou com a própria língua. Os 200 milhões, no Rio de Janeiro, se eu treinar o Flamengo, porque o time tem que jogar pra cima de mim. Tudo. Exato. E aí pega, né? As pessoas não esquecem e foram cobrar tudo isso dele. Agora, eu também não acho que ele é a pior pessoa do mundo, né? A gente falou disso, né? Que também gente- massacrar o cara. O cara como se ele não tivesse vencido Libertadores. Não Algum fosse... mérito ele tem Sim. também, né? Não é pra chegar e falar assim, o cara não presta, o cara é enganador. Porque não. quando foi contratado, era o único cara que a gente pensava que poderia treinar o Flamengo. Que outro nome que você dava que Não, não, não fosse tinha, Jesus? na época simplesmente não tinha, não dava pra pegar ninguém. E assim, a situação com o Rogério Ceni tava impossível, impraticável, né? O time simplesmente não queria mais, o jogador não jogava mais, né? Sim. E com o Renato, esse time jogou melhor que o do Rogério Ceni, né? Porque inicialmente o ambiente ficou melhor, né? O Rogério é um cara que a gente vê que é muito estudioso, muito vencedor, também entende muito, mas ainda aquela questão de se relacionar com o grupo parece que não é o mais forte dele, né? Mas, por exemplo, na Libertadores, até a final,
O Flamengo passou o carro em todo mundo, né? Na fase eliminatória. Eu acho que foi a melhor fase eliminatória que o Flamengo já fez. Então, foi 9 no Olímpia, 4 no Barcelona, 5 lá no Defensa e Justiça, né? Então, assim, tava fazendo, né? Tinham jogos bons, né? Mas sempre quando precisava de alguma alternativa, alguma dificuldade se propunha no jogo, não ia, né? Não ia. E apesar de tudo, cara, o Flamengo fez a boa campanha do Campeonato Brasileiro também, cara. A gente Mesmo pode jogando estar com 70 metade. pau, né? Tipo, ano passado a gente ganhou com 71, né? Então ainda fez uma boa campanha. Porque, para pra pensar, o Cuca chegava na coletiva e falava assim, toda rodada vocês me falam que eu vou ganhar na próxima rodada e não ganho. Por quê? Porque o Flamengo ganhava todos os jogos. Porque o Atlético era pra ter sido campeão contra o Palmeiras, mas não foi porque o Flamengo ganhou lá. O Atlético pode ser campeão contra o Juventude, não foi porque o Flamengo não tropeçou. O Atlético pode ser campeão sem jogar contra o Flamengo, jogar contra o Ceará. O Flamengo ganhou. O campeonato só foi morrer agora por causa disso. Porque o Flamengo não parava de ganhar até agora. E aí perdeu um pouco da confiança depois do jogo contra o Grêmio, né? E aquela semana foi difícil. Mas aí o Atlético também tinha tropeçado, empatou com o Palmeiras. Esse jogo foi muito estranho, esse jogo contra o Grêmio, pelo amor de Deus. Esse jogo foi esquisitaço, vamos combinar aqui. Porque assim, teoria da conspiração, o torcedor é bom, né, cara? Opa, se é. Aquilo ali foi uma entregada violenta, hein? Salve, salve aí, Renato Gaúcho, tô ligado que tu curte o Grêmio. Porra. Então, e aí, se aconteceu ou não, o fato é que isso ficou na cabeça do torcedor. Ficou. E aí, cara, gerou um ruído ali na semana de decisão de Libertadores pro Flamengo, que, cara, o Palmeiras estava totalmente concentrado na final e todo mundo confiando lá no plano do Abel, né? Então o Palmeiras estava mobilizado em um objetivo, enquanto o Flamengo estava tendo que responder se entregou o jogo, se não entregou, se ia buscar o Campeonato Brasileiro, se ele não fica, ia. se ganhar, se ele fica, se ele perder. Já tá demitido, a torcida pressionando. Mesmo se ganhar, era aquela história, né? Se perder, já é demitido no Uruguai. Se ganhar, vai ser demitido, mas espera chegar no Brasil, tal. E aí, cara, você perde, né? O foco é aquela unidade no jogo, né? E tu falou aí o lance que os caras ali estavam focados tal, no que o Abel tava montando. Isso foi uma parada que ficou bem claro. O Dava fala pra caramba disso daí, que o time do Abel, cada jogador sabe exatamente o que fazer o tempo inteiro. Conta aquela história lá dos copinhos lá. Cara, é assim, eu acho que o Abel ele tem uma capacidade muito grande em conseguir mobilizar os jogadores em cima de um objetivo. Os caras confiam muito nele. Isso não quer dizer que ele vai estar certo sempre, né, Mário? A gente sempre fala. Ele tinha um plano para ganhar o Paulista, não conseguiu. Perdeu o Recopa, perdeu a Supercopa. Então não é que o cara vai acertar sempre. Mas os caras confiam muito nele. E isso vem do jogo no estádio. É até engraçado, porque a gente ficou tanto tempo fora do estádio. Quando a gente volta, a gente, né, consegue reparar coisas que até então não reparava no time do Abel. Porque nunca tinha visto um jogo do Palmeiras ali em campo, né? Com esse treinador. E, cara, ficou muito evidente, e eu até citei no programa, que é constrangedora a diferença de ascendência que o Abel tem sobre o grupo e que o Renato tinha. E quando dá o final do jogo e vai pra prorrogação, o Abel ajoelha, pega os copinhos dele, não sei se vocês já viram que ele tem um monte de copinho de água assim, ele começa a desenhar a tática dele com os copinhos e garrafa de água e tal. E vai o time inteiro, assim, todo mundo em cima dele fica vendo o que ele tá passando. E, cara, o Renato ia perto de um, perto de outro, e todo mundo vai meio que virando as costas pro Renato e os jogadores conversam entre eles. E assim, o Gabigol chamando a responsabilidade, não, vamos fazer isso, o Davi Luiz falando e tal, os caras estavam a fim de jogo. Mas assim, entre eles, e o Palmeiras não, o Palmeiras era assim, vamos ouvir o que o Abel tem pra falar, né? E até o último minuto, até o juiz falar assim, vamos pro jogo, o Abel tava falando, dando instrução pros caras. E no campo você vê isso, o jogador tá jogando, mas a todo momento ele olha pro Abel, ele procura o Abel pra, é aqui que eu tô, tá no lugar certo, não? Então os caras acreditam muito nele, né? Acreditam porque muitas vezes dá certo. O Dudu contou pra gente, né, Mari? Do plano lá, né? Do posicionamento do Scarpa, de como que ele tinha pensado exatamente, o Scarpa vai jogar mais aberto, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ou seja, tem um plano, você tem um líder que vai te falar, ele vai ganhar sempre, não sei, mas... Eles ficaram a semana inteira treinando uma jogada. A semana inteira. O Dudu falou pra gente, na véspera do jogo, a gente ficou treinando isso. O Felipe Luiz vai descer, o fulano vai passar, o Davi Luiz não vai acompanhar, o ciclano vai... Cara, a primeira vez que eles fazem a jogada em campo, o que acontece? Sai o gol. Uhum. Imagina, você passa a semana inteira o teu técnico falando, vai acontecer isso, isso, isso. No primeira jogada que você tenta dar certo, você fala, o cara sabe o que tá fazendo. Será que eles tinham informação que o Felipe Luiz estava fudido? Todo mundo tinha essa informação, mas não né? daquele nível. Todo né? mundo ele sabe que ele ia sair a com Arrascaeta não tava 20 minutos, 100%, mas assim, o
Felipe Luiz tava, Existia essa dúvida, tá né? não era pra ter jogado esse jogo, né? Foi um erro muito grande ter escalado ele. E isso também fez parte do plano do Palmeiras, que era, vamos esquecer tudo e vamos pensar em estar 100% fisicamente no jogo, né? Eles não conseguiram com o Felipe Melo. Sim. Mas com a maioria dos outros Por isso que ali. deu aquele ruído, né? Depois também do jogo contra o São Paulo, que a torcida do Palmeiras ficou meio puta. Era a chance de rebaixar o São Paulo. E o cara entrou com o time reserva e o São Paulo ganhou. Mas 2 semanas depois ele ganhou o título da Sim. Libertadores, né? Então, assim, tá tudo E- bem.